pessoal, meu nome é Fabiana, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Estudo e Oração. Bom, gente, hoje eu tô aqui porque eu quero gravar um vídeo respondendo algumas perguntas que eu lancei lá no meu Instagram. Então eu já te convido, se você não me segue, me seguir lá no meu Instagram, que é Bíblia Estudo e Oração também, porque lá eu posto mais coisas, né? Posto os Bible Journals, algumas dicas, e hoje eu vou responder algumas perguntinhas que eu fiz. Bom, gente, se algumas vezes eu olhar aqui pra baixo, é porque eu trouxe alguns materiais pra mostrar pra vocês e eu também fiz um esboçozinho das perguntas pra poder responder e não deixar nenhuma dúvida. Mas já quero dizer, se ficar alguma dúvida, vocês podem estar deixando aqui nos comentários que eu faço questão de responder pra vocês, tá bom? Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer a cada uma das pessoas que deixou a sua pergunta lá, né? E quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que me perguntaram e daquilo que é o meu dia a dia, assim, em questão de estudo, questão de Bible Journal, como eu me organizo, tá bom? Então vamos começar esse vídeo hoje. Bom, gente, então começando a responder aqui, eu vou começar falando um pouquinho sobre os meus estudos, respondendo a pergunta da Valdelice99. Bom, ela perguntou assim, pediu que eu desse dicas de como eu faço os meus estudos, devocional e a minha organização. Começando então falando sobre estudo, gente, a primeira coisa que eu acho muito importante é você ter uma Bíblia com uma versão mais atualizada, ou uma Bíblia que você consiga ler e entender o que está ali, né? Porque isso é muito importante. Tem versões diferenciadas de Bíblias, né? Por exemplo, eu tenho uma versão revisada do João Almeida, tem uma versão NVT, uma versão NVI, porque são, apesar de ser o mesmo texto, algumas têm uma versão mais fácil de entendimento. E tem também a Bíblia que embaixo, depois eu vou mostrar para vocês, ela tem uma pequena explicação. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só para vocês verem. Tá vendo essa parte aqui de baixo, ó? Essa parte aqui é a explicação do capítulo e do versículo. Então, isso também facilita muito para a gente poder estar lendo e tendo um entendimento. Outra coisa muito importante, gente, é a gente ter disciplina. Como assim disciplina? A gente tem que se organizar. Tá bom, vamos fazer um estudo sobre Gênesis, um exemplo. Eu vou determinar para mim quantos capítulos eu vou ler por dia. Eu vou determinar qual o tempo que eu vou gastar nesse estudo, né? Por exemplo, eu vou levantar pela manhã e eu vou fazer meu estudo, porque tem gente que prefere. Eu não consigo fazer pela manhã, então eu vou fazer à tarde. Então, assim, isso aí, a gente se adequa cada um conforme a sua rotina, o seu dia a dia, né? Uma coisa muito importante, gente, é ter um planner. E isso ajuda muito na nossa organização. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando agora. Eu tô usando o planner, né? O plano da mulher... O plano perfeito da mulher sábia. É esse aqui, ó. Gente, é muito bom isso daqui. Facilita muito. A gente consegue se organizar em questão de atividades. A gente consegue se organizar em tempos. Porque, por exemplo, eu trabalho à noite. Eu sou técnica de enfermagem e trabalho à noite. Então, eu tenho todos os dias disponível em casa durante o dia. Porém, o dia que eu chego do serviço, eu tô um pouco cansada, tô com um pouquinho de sono, porque, né... passar a noite trabalhando. Então, assim, meu cérebro não tá muito assim, não consegue se adequar para poder fazer um estudo, para poder fazer uma determinada leitura. Então, o que eu pego e faço? Eu prefiro chegar em casa, eu tomo meu banho, eu tomo meu café e vou arrumar as coisas. Depois daí, às vezes eu descanso um pouquinho, quando a noite é um pouco mais tumultuada, eu chego em casa, eu dou uma descansada, deito um pouquinho, durmo e depois eu faço as minhas atividades. Quando eu chego, que eu tô mais tranquila, eu arrumo as coisas aqui em casa e depois, então, eu vou fazer meus estudos, tá? Só que assim, eu sei que todo mundo não tem só serviço ou tem o dia mais livre. Então, assim, a gente tem que se adequar conforme a nossa rotina, o nosso dia a dia. Eu sei que tem gente que tem filho, então, assim, eu sei que é corrido. Então, assim,
Porque, gente, para fazer o estudo, a gente tem que ter um tempo nosso com Deus, a gente tem que se dedicar para aquele estudo. Então, se, por exemplo, eu não consigo sentar e me desligar das outras coisas, eu acabo não absorvendo aquilo que eu li, né? Às vezes até entendo um pouco, mas não absorvo aquilo. Então, o que eu indico é você escolher o tempo que você tá sozinha, né? Que você tem um período mais tranquilo na sua casa. Por exemplo, quem tem filho, tem que levantar de manhã, às vezes tem que pôr o menino pra escola, tem que arrumar almoço, aquela coisa toda. Se você, entre o período que o seu filho tá na escola, você consegue ter um tempinho ali pra você estudar, beleza. Se não, tenta na parte da tarde, mas tenta desligar a sua mente pra você conseguir absorver tudo que você leu, né? Deixa eu ver mais aqui o que eu coloquei. Outra coisa que facilita muito, gente, é fazer estudos por temas, né? Tem alguns IGs, alguns Instagrams que lançam muito estudos, isso é muito legal. Por exemplo, vou dar o exemplo da minha irmã, a Fernanda, do canal Semeando a Palavra da Vida. Ela costuma algumas vezes lançar alguns estudos por temas. E aí, isso ajuda muito, gente. A gente tem uma base ali de um estudo, né? Porque a gente vai estudar, por exemplo, eu fiz um estudo sobre, acho que não tá aqui pra mostrar pra vocês, sobre as mulheres da Bíblia, né? Eu escolhi algumas mulheres e a gente estudou e trabalhou um pouquinho ali, né? Como o papel de cada uma na Bíblia. Então, isso facilita porque você tem uma base para o estudo. Isso é muito bom. Mas se você quer estudar os livros da Bíblia, então eu te aconselho a ir no seu ritmo. Tem gente que consegue ler 3, 4 capítulos num dia e consegue absorver, consegue anotar e consegue entender realmente o contexto que tá ali. Tem gente que às vezes não tem tempo para fazer os 4 capítulos, às vezes consegue fazer 1, 2 no dia. Gente, isso daí, o fulano faz mais que eu. Não, a gente faz de acordo o nosso tempo. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer meus estudos, eu tô estudando o livro de Gênesis agora. Eu ultimamente tenho feito um capítulo, 2 no máximo. Por quê? Por causa do meu tempo. Eu não consigo tirar tanto tempo assim. E também para fazer corrido não fica bom. Então eu prefiro fazer menos, mas absorver o que eu tô lendo, absorver o que eu tô estudando, do que fazer muito e não fazer um efeito grande, entendeu? Então, ou você pode estudar os livros, livro por livro, de acordo você consegue se adequar, ou você pode estudar por temas, que também é muito bom. Por exemplo, os evangelhos, excelente para estudar. Tá bom? E outra coisa que facilita muito nos estudos, gente, é ter um manual, tá? Isso facilita muito. Por exemplo, outras coisas que vão facilitar, uma concordância bíblica. Isso é muito bom, gente. Isso ajuda muito. São complementos, né? Porque a gente tem que buscar entender, às vezes tem uma palavra, às vezes tem uma frase que a gente não conseguiu ler, a gente leu, mas não conseguiu entender, né? Então você busca ali, busca no dicionário, isso é muito bom, isso facilita muito. Precisa comprar? Não necessariamente. Hoje a gente tem a facilidade no nosso celular da questão de, por exemplo, o Play Store, que você consegue baixar uma Bíblia, você consegue baixar uma concordância bíblica, você consegue baixar dicionário bíblico. Então não necessariamente você precise comprar, tá bom? Vou mostrar pra vocês o manual que eu uso, é esse aqui, ó. Manual Bíblico de Halley, acho que é esse mesmo que fala. Mas tem outros, tá? Por exemplo, tem o Manual Bíblico do MacArthur, que também é muito bom, tá, gente? Então, basicamente, de estudo é isso, tá? Busque determinar um tempo, busque determinar horários corretos, pra você ir se adequando e não atrapalhar na sua rotina, tá bom? Por exemplo, devocional. Gente, agora eu vou falar sobre devocional. Devocional é uma coisa que a gente tem que ter prioridade, né? Na maioria das vezes, quando eu consigo, pelo fato do serviço, e às vezes a gente acaba trocando um plantão ou outro, então às vezes dá uma diferença um pouco de horário, de estar em casa ou não. Então, o devocional é uma prioridade, você tem que se priorizar aquele momento, tá? O que acontece? Vou fazer meu devocional. Eu prefiro pela manhã, porque o momento que a gente levanta, a gente ainda tá no início do nosso dia, então a gente tá com a mente vazia, a gente acabou de acordar, a gente tá com o corpo descansado, então assim, é o melhor horário que tem pra poder fazer o devocional, mas não necessariamente tem que ser nesse horário, tá? É de acordo a sua disponibilidade, às vezes de manhã pra você não dá, dá pra mim à noite. Tudo bem, senta lá no seu quarto, na sua sala, no seu cantinho de estudo e faz, entendeu? É o momento que você se sente que é fácil pra você, porque não adianta também a gente falar, eu vou fazer de manhã, mas pra mim não dá e fazer correndo, aí você não consegue absorver. Então tenha prioridade. Vai fazer o devocional? Senta,
ora, primeiramente, né? Agradecendo e pedindo a Deus para falar com você, você vai orar. E aí você canta um hino, você escuta um louvor, né? E aí você vai pegar a Bíblia e você vai escolher um versículo. Você escolheu aquele versículo, você vai ler. E aí, gente, tem uma coisa que fica a critério, né, de cada um. Por exemplo, você pode fazer o devocional com o Bible Journal, ou você pode fazer simplesmente o devocional. Como assim? Por exemplo, escolher o versículo. Se você for fazer um caderno à parte, você vai anotar aquele versículo e daí você vai colocar então uma aplicação, você vai colocar então aquilo que você precisa mudar, aquilo que Deus falou com você através daquele versículo. Aí eu preciso mudar isso, né? Eu vou mostrar pra vocês um que eu fiz na Bíblia, porque eu às vezes faço na Bíblia, porque assim, eu já faço meu Bible Journal, que já fica marcado pra eu poder lembrar, né? Eu fiz um aqui esses dias atrás, eu fiz com a minha irmã Fernanda, ela tava aqui em casa, e a gente fez um e ficou muito legal. Deixa eu mostrar pra vocês. É uma oportunidade de você já fazer o Bible Journal pra quem gosta de fazer na Bíblia. Agora, se você quiser fazer no caderno, depois eu vou pegar o meu caderno ali e vou mostrar pra vocês. Olha pra vocês verem. Essa Bíblia aqui, ó, ela tem o espaço. Então, eu fiz o desenho e daqui eu coloquei aquilo que eu tinha entendido, ó. O versículo que a gente trabalhou foi lá em 1 João 19. E olha só pra vocês verem. Essa tem o espaço para poder trabalhar. Ah, Fabiana, mas às vezes eu não tenho a Bíblia que tem o espaço. E você não quer cobrir o texto, você pode fazer esse desenho, Bible Journal, que eu acho que já tem até alguns vídeos que eu mostro aí, meus Bible Journals na outra Bíblia. Mas depois eu vou gravar um vídeo específico mostrando o Bible Journal para a Bíblia que não tem espaço. Você pode fazer em uma folha à parte, ou você pode fazer em papel manteiga, que é muito bom. Você pode fazer em folha vegetal e anexar na Bíblia. Ou você pode fazer direto na Bíblia, no caso da Bíblia que tem espaço, tá? Então, gente, é o que eu falei. Ora, louva um hino, lê o versículo e aí você vai aplicar aquilo na sua vida. O que isso me mostra? O que eu tenho que mudar, né? Igual, por exemplo, ali no de João, tava falando sobre a gente amar, né? Não adianta a gente falar que ama a Deus, mas não ama o nosso próximo. Então, a gente não ama a Deus, né? Então, a gente tá indo contra o que a Bíblia fala. Então, assim, o meu devocional basicamente é isso. Terminou de ler, terminou de aplicar na sua vida, ora, agradece e aí você pode fazer outras atividades no seu dia a dia, tá? Gente, sobre organização, eu acabei falando um pouquinho entre o estudo e o devocional, mas, novamente, eu entro com o planner. Ah, Fabiana, não tenho planner. Então, você pode fazer um bullet journal. Pra mim, não funcionou muito bem, tá? Então, assim, vai de cada um, né? Vai da escolha de cada um. Às vezes, pra você é mais fácil um bullet journal, mas pra mim foi mais fácil o planner, tá? Então, esse planner é como? Como que vai funcionar? Você vai organizar o seu dia. Olha, eu vou levantar a tal hora, nesse momento eu vou fazer meu devocional, eu vou arrumar a casa, eu vou fazer comida, eu vou colocar menino pra escola. Então isso aqui é pra isso, é pra você organizar o seu dia. Gente, não quer dizer, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas se eu colocar aqui, eu tenho que fazer aquilo tudo no dia. Não necessariamente, você vai se organizar de acordo com você imagina que vai conseguir realizar suas coisas, mas às vezes acontece algum problema durante o dia, alguma intercorrência, entre aspas, que você acaba tendo que mudar o seu direcionamento do seu dia. Às vezes você tem que sair para resolver alguma coisa às pressas, então isso daí vai de cada um, tá bom? Vai do seu dia, você se organiza. Não deu, reprograma aquela atividade. Às vezes, eu vou fazer um Bible Journal hoje. Não deu tempo, você reprograma aquilo e joga para amanhã para ver, né, para você se adequar. Não necessariamente você tem que fazer o que está aqui. Gente, uma coisa que é muito, muito importante, manter horário. Isso é extremamente importante. Mantenha horário. Como assim, Fabiana? Olha, todo dia eu vou fazer meu devocional de manhã. Então, todo dia você vai fazer seu devocional de manhã. A não ser que aconteça algum problema de saúde, que você tenha que sair para o hospital, acompanhar alguém. Mas mantenha horários. Isso é importante porque, gente, isso faz parte da nossa organização. Porque se a gente começa a fazer, hoje faz num horário, amanhã faz no outro, a gente não consegue se organizar. E aí, o que acontece? O nosso dia fica picado, o nosso dia... Às vezes é um dia imenso e grande, né? Porque é um dia bem grande e a gente não consegue fazer praticamente nada. Isso eu falo até de experiência própria, porque eu às vezes acabava não me organizando muito bem, principalmente até eu me adaptar nessa questão de trabalhar à noite. E aí eu chegava em casa muito cansada e aí eu não mantinha os meus horários em questão de estudo, eu não estava conseguindo me organizar.
Então eu modifiquei um pouco a minha rotina de questão de estudo, de devocionais, para eu poder conseguir manter os meus horários. E às vezes eu ainda não consigo, assim, às vezes acontece de chegar atrasada ou tenho que sair para resolver alguma coisa. Então, assim, é importante você manter horários. Por exemplo, eu amanhã tenho que ir na cidade, tenho que ir pagar alguma conta, tenho que resolver alguma coisa. Eu falei na cidade, gente, porque eu moro em zona rural, num sítio, então às vezes eu tenho que me organizar para sair. Então você levanta, faz o seu devocional, porque isso é prioridade, você não pode deixar de fazer. Levanta, fez seu devocional, então você sai e vai resolver suas coisas. Na volta do dia, quando você chegar em casa, se eu conseguir ainda fazer mais alguma coisa, um estudo, alguma coisa, aí beleza. Se não, você tem que manter horários, principalmente nessa questão do devocional, tá bom? Outra coisa, gente, isso aí é extremamente importante. Dormir bem. Se a gente quer ter um dia produtivo, um dia que a gente vai conseguir realizar as nossas tarefas, desempenhar as nossas tarefas de uma maneira assim, sabe, satisfatória, a gente tem que dormir bem, porque o nosso corpo, ele precisa do descanso, né? E outro dia eu tava até vendo uma entrevista com um médico que ele fala assim que é super importante a gente levantar cedo, né? Por quê? Para que o nosso corpo vai se adequando em questão hormonal, principalmente, né? Porque, gente, por exemplo, a luz do sol. Se você começa a levantar muito tarde, o seu corpo, ele perde, é como se ele desencontrasse os horários, ele começa a perder o horário do sol. Exemplo, entendeu? Porque o seu organismo, ele já é adequado para, né, para você levantar cedo, para você ter um momento do sol, para você se organizar. O seu corpo necessariamente precisa disso. Então, se você deita tarde, se você levanta tarde, se você não tem uma noite de sono adequada, o seu dia não vai ser produtivo. Você não vai conseguir se desenvolver em tudo que você planejou para aquilo, porque ou o seu corpo vai estar muito cansado, ou a sua mente não vai conseguir ler, entender e absorver o que você está fazendo. Então, durma bem. Isso é o principal, tá? Durma bem. Dormiu bem? Levanta, né? Se você, gente, uma coisa que é muito legal é, por exemplo, você antes de tomar café fazer seu devocional, porque isso vira um hábito, né? Isso vira uma rotina sua. E aí você fala assim, olha, eu não vou comer enquanto eu não fazer meu devocional. E aí daí é só até a gente se acostumar. Depois já vai virando assim, não que a palavra de Deus vire rotina na nossa vida, mas isso já é tão nosso que você levanta, você já vai fazer o seu devocional e daí depois você parte para tomar seu café e fazer os afazeres da casa, né? Bom, gente, agora mudando um pouquinho, a Fernanda me perguntou a importância do devocional para mim. Bom, gente, isso é uma coisa assim que eu não faço devocional assim há tanto tempo assim. Eu aprendi a fazer tem pouco, né? Deve ter 1 ano e meio, 2. E a importância do devocional para mim é a seguinte: eu acho que é o momento que a gente tem de estar conectado com Deus. É o momento da gente estar ligado com Deus, sabe? Aquele momento nosso e Deus. A gente ora, é o momento que a gente está falando com Deus. É o momento que a gente está contando para Deus as nossas necessidades, as nossas falhas. É o momento que a gente está contando para Deus aquilo que a gente precisa. E é o momento que a gente está agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então, o devocional, para mim, é muito importante, gente. É o momento nosso com Deus, é a nossa conexão com Deus. Então, por isso que eu falo, vai fazer devocional? Tenta ficar você e Deus naquele momento ali, tenta se desligar das coisas do mundo. Vai fazer devocional? Deixa seu celular longe, desliga a internet, os dados móveis, para você não se desconectar, porque é o seu momento com Deus. Quando você ora, você falando com Deus, mas quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Então, priorize esse momento. Priorize a oportunidade de poder sentar, de poder, sabe, sentir Deus ali te tocando, sabe? É tão gostoso quando você vai ler a Bíblia e você sente a presença do Espírito Santo ali falando no seu coração. Então, priorize esse momento. Isso é muito importante, gente. Devocional, para mim, não é apenas você sentar, você ler ou você desenhar. Devocional, para mim, é um momento meu com Deus. É o meu momento de falar com Deus. É o meu momento de estar conectado com Deus, sabe? Desligado das tecnologias, desligado do mundo. É o meu momento entre eu e Deus. Então, é muito importante para mim. Bom, gente, eu ainda tenho mais algumas perguntas para responder. Sim. Porém, esse vídeo tá ficando grande, já tá com 17 minutos. Então, para não ficar muito extenso, eu vou encerrar ele por aqui e vou fazer outro vídeo respondendo as outras perguntas. Desde já eu quero agradecer a você, quero te pedir para deixar o seu like, para você se inscrever, deixa seu comentário aqui embaixo se você gosta de vídeos assim, deixa sua sugestão de vídeo também,
tá? Que é muito importante para mim. Quero agradecer a vida de cada uma que participou das suas perguntas. Me segue lá no Instagram, porque lá eu lanço bastante coisa. Então, vem fazer parte da nossa família. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.